Olá, tudo bem? Novamente, eu complemento a videoaula anterior, em que vimos como criar um registro que passou a ser um tipo de dado definido pelo programador, né? Foi utilizado como exemplo o cadastro do aluno, cujo tipo foi criado, chamado cadastro _ alunos. E naquela ocasião, duas variáveis desse tipo, chamadas aluno _ graduação e aluno pós-graduação. Na ocasião também eu comentei que você pode criar outras variáveis exatamente com aquele mesmo tipo. Então, nesse caso, vamos ver como manipular os dados de registros. E nesse contexto, nós vamos fazer o uso de um recurso bem interessante. Os exemplos vão ser com funções e procedimentos. Ou seja, a melhor maneira de explicar isso é por código. E o uso de funções e procedimentos é para evitar redundância de código e também otimizar os exemplos. Evidentemente, esses exemplos também estão detalhados no livro didático. E, novamente, é oportuno relembrar, se você não praticar, conforme orientações do livro, dificilmente vai conseguir abstrair o que está sendo ensinado, bem como aprender efetivamente. Portanto, praticar, gente, é essencial. Então vamos lá. Como já fizemos em outras videoaulas, em razão do próprio comprimento dos códigos e por conta do tamanho dos slides, vamos apresentar apenas trechos dos algoritmos e programas em Pascal, tanto em algoritmos como em Pascal. Evidentemente, no livro didático você encontra os códigos completos e deve implementar e testar conforme comentei anteriormente. Vamos iniciar com uma função chamada LeFormulário. Veja bem o que essa função tem. Então, evidentemente essa função se inicia e termina, e ser executada exatamente como qualquer outra função, com um diferencial bastante grande em relação aos outros exemplos, né? Que até então, quando nós exemplificamos funções, né, as funções eram numéricas, na pior das hipóteses lógicas, mas até então literais nós não tínhamos mostrado. Agora aqui, a grande diferença em relação às outras funções, que essa é uma função que eu chamei LeFormulário, ela não tem parâmetros, mas ela é o tipo cadastro alunos. Então o que vai ocorrer na prática, quando essa função for executada e quando ela retornar, no caso, quando ela retornar o que vai ser executado, vai ser algo similar a toda a estrutura de uma variável cadastro alunos. Por quê? Porque ela internamente tem uma variável local chamada aluno, cadastro alunos. Então, relembrando da videoaula anterior, cadastro alunos é um tipo, né, de registro que eu criei para esse tipo de dado. Dentro dele, o que eu tenho? Todos aqueles campos que compõem o meu cadastro de alunos básicos. Então, nesse caso aqui, eu estou mostrando que eu posso declarar uma outra variável também chamada cadastro alunos. Evidentemente, no meu código aparece em algum momento a criação desse tipo. Como essa função é uma função LeFormulário, o que ela faz? Ela vai ler dados do formulário. Do que é composto meu formulário? De campos. Então, se eu tenho um determinado tipo cadastro alunos, associado a ele eu tenho todos aqueles campos. Então, observe, leia aluno.ra, leia aluno.nome, leia aluno.rua e assim por diante. Na realidade, se nós formos analisar essa situação, é bastante simples a forma com que você trata os dados de um tipo definido pelo programador, ou mais precisamente, de um tipo registro. Por quê? Porque eu criei esse tipo cadastro de alunos, tenho essa variável aluno, eu sei que dentro dela eu tenho uma série de campos, porque eu fiz essa definição previamente. Então, a partir do momento que eu crio aquela variável, associada a essa variável eu tenho todo e qualquer campo. E para eu acessar qualquer dado individualmente, basta eu dar o nome da variável pela qual eu estou trabalhando, ponto e o nome do campo. Extremamente simples. Vamos ver agora também uma situação onde você vai estar exibindo. Então nós vimos a leitura, agora vamos ver a exibição. Sem segredo nenhum, é a mesma situação, pessoal. Ó, aluno.ra,
nome, aluno.nome, aluno.rua, aluno.rua e assim por diante. Ó. Escreva aluno.cep, aluno.cidade, aluno.estado e assim por diante. Por mais que os códigos são extensos, mas veja bem, a forma com que você vai trabalhar é a mesma. O que você tem que ter em mente é saber que, a partir do momento que você declarou uma determinada variável, com um determinado tipo, nesse caso, tipos definidos pelo programador, logicamente você tem que saber o que consta dentro dessa variável como um todo. Um detalhe interessante nesse caso do exibe formulário é que o parâmetro que é passado para ele, ele é um procedimento, quem é? Aluno, cadastro alunos. Veja, então, eu estou passando uma variável chamada aluno, que é meu parâmetro, cujo tipo dele é cadastro alunos. Então significa que, a partir do momento em que toda e qualquer variável, né, todo e qualquer tipo de dado que eu criei, ele passa a ser uma variável e eu trato essa variável exatamente como se fosse uma variável do tipo básico, exatamente conforme ocorreu aqui. Então, toda aquela sintaxe que nós aprendemos a respeito de funções, de procedimento, de trabalhos relacionados aos dados, torna-se similar. O diferencial onde está? Em saber que, se ele é um registro, dentro dele eu tenho campos. E esses campos podem ser trabalhados da mesma maneira como todo e qualquer tipo de dado. Vamos ver agora onde estaria a chamada. E também, da mesma maneira que nós já vimos anteriormente, o programa principal, o algoritmo principal, ele passa a ser cada vez mais enxuto. A maior parte do código está onde? Está nas minhas funções, nos meus procedimentos. É aquela maneira, eu estou otimizando meus programas, modularizando meus programas, criando funções e procedimentos que têm situações genéricas, ou seja, situações que podem servir para toda e qualquer situação. Então aqui, o ler formulário, como ele era uma função, para que eu traga os dados do ler formulário, eu atribuir a quem? A uma variável, aluno graduação, porque eu já defini previamente que meu ler formulário é do tipo cadastro alunos. Exibe formulário, aluno graduação. Então, a variável aluno graduação é um parâmetro de exibe formulário. Daí aqui o encerramento do programa e ele faz apenas uma amostragem dos resultados de um caso e de outro. Então perceberam, pessoal, que é fácil, na realidade é relativamente fácil a utilização de tipos definidos pelo programador, mas, evidentemente, você como programador, você tem que ter em mente a estrutura, abstrair a ideia. E, em últimos casos, é de extrema importância o quê? Colocar no papel, escrever exatamente aquilo que você está desenvolvendo para que você consiga abstrair como um todo. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula.